Olá, tudo bem? Estamos de volta no nosso programa Hashtag Projetos para falar hoje sobre economia, inovação e tecnologia com o professor Buga. Tudo bem, Buga? Tudo bem, Júnior, é um prazer estar aqui com você. Tá? Que bom, Buga. Hoje vai ser um assunto muito interessante, porque nós vamos falar de economia, né, do passado, as mudanças, as alterações no sentido com o avanço da tecnologia, né, no mundo de hoje, do dia a dia, que cada vez mais está se transformando, né, num pouco espaço de tempo, muda-se muita coisa. Mas primeiramente, Buga, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, né? Sobre você, sim. Como é que você começou nessa vida de professor? Sim, eu sou formado em economia, eu sou bacharel em ciências econômicas, isso já faz um bom tempo, e militei muito tempo na área econômica em São Paulo, morei em São Paulo, trabalhei em diversas empresas, a que mais trabalhei foi a Camargo Correia, a Companhia Jauense Industrial, onde eu fiz a minha vida praticamente profissional. E concomitantemente sempre eu dei aula, sempre eu tinha uma afinidade para o ensino. Eu não sei se isso eu puxei da minha mãe ou não, mas provavelmente sim, e eu tive sempre uma facilidade de querer passar conhecimento. E isso veio paralelo com a minha profissão normal, e saí do Brasil uma época, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, fazendo um curso sobre desenvolvimento econômico, que é a minha área. Voltei para cá, e quando eu voltei para cá surgiu a oportunidade então de eu assumir, dei aula em várias faculdades, na fundação, e depois eu fiz um concurso e passei para trabalhar na FATEC, estou lá há mais de 15 anos, quase 20 anos que eu estou lá. E eu desenvolvo também, além de ser professor, eu sou coordenador de curso e também sou um pesquisador. Eu tenho um projeto de pesquisa dentro do Paula Souza, né, que é a entidade que mantém as FATECs, que eu desenvolvo um projeto buscando desenvolvimento regional. A minha preocupação sempre foi ligar a economia como um todo, e não com o crescimento econômico, mas com o desenvolvimento econômico, é diferente. O desenvolvimento econômico já contempla outras variáveis além das econômicas. E eu tenho militado, tenho feito bastante trabalho nesse sentido, né? Estou agora desenvolvendo uma tese de doutorado na Unicamp, que está me deixando bastante contente e ao mesmo tempo muito preocupado, porque nós estamos discutindo coisas importantes lá. Isso é um desafio meu, né? Que eu sempre tive. E, enfim, eu estou querendo contribuir aí com tudo, né? Estou fazendo parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico, enfim, estamos aí na luta buscando a melhoria da cidade, dos alunos e, enfim, de todos. Que bom, muito bom. Oswaldo Contador Júnior, sim, é o seu nome, o mais conhecido como Buga, sim, professor. E a gente sabe que realmente, né, com essa que você tem iniciado, né, com a economia, que seria a sua primeira formação, sim, sim. Daí você realmente acaba desenvolvendo todas as outras, vamos dizer, atividades, tudo relacionado à economia. E eu queria, na verdade, fiz essa introdução porque a gente sabe que a economia, ela muda muito. Com certeza, na época que você fez a sua formação, alguns anos atrás, em relação a hoje, a tecnologia, essa nova era tecnológica. Sim. E aí que a gente quer saber o que você está falando. Realmente, se você pegar os conceitos econômicos da época, logo depois, por exemplo, da grande marco econômico que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e isso trouxe uma grande mudança nos conceitos econômicos, que começa a discussão do que nós temos hoje, né? Ali teve um problema sério com o liberalismo econômico, aí entrou umas regras que a gente tem até hoje, que é chamado da economia keynesiana, que tem uma série de intervenções do Estado na economia, que até então não existia, né? Existia a lei da oferta e procura, e cada um por si, Deus para todos, digamos assim. E isso não deu certo, foi provado na Bolsa de 1929, na quebra naquela época, e de lá para cá a economia está sempre procurando ajustes. Ou seja, se discute muito qual é o papel do Estado dentro da economia. Esse é um papel que se discute porque
Se o governo intervir de uma forma muito radical, ele vai acabar travando tudo, não é função do governo. E por outro lado também, qual é o papel de uma economia liberal? Né? A gente diz sempre no jargão que liberou demais, dá problema, e na economia também. E isso vem vindo num crescente muito interessante, principalmente da década de 50 para cá, com o crescimento da indústria cada vez mais ativo. E agora, Júnior, o que mais faz com que eu procure estudar, pesquisar, é o problema da inovação, problema não, essa evolução tecnológica que está cada vez chegando de uma forma mais rápida, trazendo novos desafios. A empresa do século, de 5 anos atrás, não é a empresa de hoje, não vai ser a empresa de amanhã. Me preocupa, por exemplo, como é que vai ser a relação do empregado-patrão, que tipo de trabalho vai ter hoje a empresa. Você vê, vou dar um exemplo para você interessante, eu comprei há um tempo atrás, uma semana ou 15 dias atrás, um livro, acho que eu comentei com você já, um livro na Saraiva, e esse livro, pela internet, esse livro chegou em casa. Eu fui pesquisar de onde veio esse livro veio do shopping, Jaú Shopping. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? E é uma coisa lógica, por que a Saraiva vai mandar um livro de São Paulo se ele tem aqui alguém que tem um estoque de livro para entregar? Então você nota que mudou. Perfeito. E essa mudança é que eu estou começando a entender e tentar passar o que está acontecendo. Perfeitamente. Foi bem falado, como você falou. Ela é um problema, mas que tem solução e que pode ser resolvido. Porque é um problema sem solução se você não tem se você não tiver os conhecimentos, se você não tiver atualizado e não tiver essa visão de futuro. Perfeito. Né? Que hoje... Você vê, hoje a gente tem 3 ou 4 bases que a gente discute muito. A primeira base, ou a primeira medida que mostrou que a gente tem que mudar é a própria globalização. A globalização veio, vai ficar, e a globalização não é simplesmente eu comprar um vinho importado no mercado. A globalização ela é muito mais séria, ela é financeira, ela é de costume, sim, ela é de entidades, enfim, o mundo mudou nesse sentido. A segunda parte que a gente se preocupa muito e temos que estudar de uma forma mais clara também é o problema da inovação tecnológica. A inovação tecnológica, ela veio, hoje se discute muito a indústria 4.0, a nova revolução industrial. Hoje você tem robótica, você tem mecatrônica, você tem big data, você tem uma série de coisas que estão chegando, que eu tenho estudado isso de uma forma bastante interessante, que me preocupa essa chegada dessa tecnologia, se até onde isso está sendo assimilado para a sociedade. Hoje nós temos uma coisa que me deixa bastante preocupado, qual é a relação que a gente tem com o nosso celular. Nós somos mero e simplesmente um apertador de botão. Nós não temos a tecnologia, isso é restrito. E até onde isso vai? Daqui a 10, 20 anos, com essa grande competição que a gente tem, eu acho que estamos tomando cuidado, o Brasil, depois nós vamos falar um pouquinho de Jaú, está se distanciando disso. Aquela relação empregado-patrão, como eu disse, pra você ter uma ideia, Júnior, eu critico, mas critico no sentido de colaborar. Jaú é uma cidade que faz sapato hoje como se fazia sapato há 50 anos atrás. Não há uma evolução tecnológica, um modo novo de processo. E isso eu não sei até onde vai chegar. Isso me preocupa e isso que eu quero trazer de uma forma mais clara. Ou seja, o pequeno empresário, o pequeno fabricante, o pequeno fábrica de sapato, o mecânico, como é que ele vai trabalhar nessa nova tecnologia? Perfeito. E é importante isso porque, como você falou, na economia global, ela acaba interferindo, claro, no local muito mais do que anos atrás. Com certeza. Então, se nós estamos fazendo calçado hoje do mesmo jeito de 50 anos atrás e lá fora já evoluiu, nós vamos perder mercado. E evoluiu como? Evoluiu no sentido de conforto, no sentido de design e no sentido de custo. O custo é um grande vilão hoje. Se você não tiver uma estrutura de custo que faça você ser competitivo, né, você não adianta, você vai acabar ficando para trás. Né? Eu costumo dizer isso, que
aqui nós temos que rever conceitos muito de faculdade, né? Conceitos acadêmicos. As faculdades, as universidades brasileiras, elas são ótimas, mas até onde elas estão acompanhando essa revolução que está havendo aí fora? Né? Você tem hoje muitos problemas com isso aí. Sim. É verdade, e sempre precisa ter uma visão geral das coisas, né? Porque como você falou também, você tocou na palavra meio ambiente. Sim. Muitas vezes ela pode ter um custo menor, ter isso e aquilo, mas afetar o meio ambiente, por exemplo. Sim, então nós sim. temos, a gente sabe de países que às vezes, a China mesmo, por exemplo, é um país que desenvolveu por um lado, mas causou consequências problemáticas, né? Sim. Em termos de poluição, isso e aquilo. Então, aí entra esse novo conceito que a gente está discutindo, que a gente trabalha hoje com uma coisa chamada economia do meio ambiente. Eu parto do princípio, você já foi secretário de Educação, é um engenheiro, a gente parte do princípio que produzir polui. Não existe um processo de produção que não polui. Ele vai usar recurso natural, ele vai usar água, ele vai usar ar, ele vai usar a terra. Ele vai transformar algo, né, bruto, natural, num produto final. Esse processo é que precisa ser revisto. Né? Quer ver? Hoje a gente se discute muito, já que você falou em meio ambiente, eu discuto processo produtivo no sentido de produção limpa e produção mais limpa. Se você trabalhar com produção limpa, o que significa trabalhar com produção limpa? Já que a gente está entrando dentro de um processo. Produção limpa é você gerou o resíduo? Gerou, cuida. Então você pega, embala isso direitinho, classifica e joga e coloca isso num aterro legalizado e assim por diante. Isso é PL, a gente chama de produção limpa. Mas a nova economia diz que isso não basta. Nós temos que trabalhar com P mais L, produção mais limpa. E o que é produção mais limpa? Rever processo produtivo, diminuir consumo de água, substituir matéria-prima, usar produtos que não deixam resíduo. Esse é o grande desafio da humanidade. E a China vai cair nisso. Eu tive agora, semana passada, um filho meu, mas do meio, ficou 10 dias na China, ele trabalha numa empresa. Ele falou no WhatsApp, conversando comigo, ele falou que ele saía na rua com máscara para respirar, em Pequim. De tanta poluição que existe no ar. Isso precisa ser revisto. É por isso que eu estou falando, a nova economia está chegando. Nós temos vários livros que dizem sobre isso, estão questionando os processos econômicos. É claro que a economia não vai parar. Graças a Deus nasce mais gente do que morre. Nós temos que produzir, não tem como. Nós temos que produzir comida, temos que produzir emprego, temos que produzir escola, temos que produzir carro. Agora se discute como se produz isso. Por quê? Os desafios ambientais estão chegando cada vez de uma forma mais clara e a variável ambiental já entrou dentro do processo produtivo. Não tem como mais sair disso. Realmente, é isso mesmo. Eu também fui para a China, senti isso nas grandes cidades e a gente sabe que existe uma procura de toda, né, essa parte científica, principalmente até das faculdades, e um desenvolvimento de energias limpas também. Sim, exatamente. Como é a energia fotovoltaica, que é uma energia que a gente vê que é uma grande solução para o mundo de hoje, né? Evita-se um monte de outras situações. Por exemplo, no começo nós fazíamos grandes barragens, produzindo grande energia, mas o quanto isso afeta a nossa temperatura, né? O meio ambiente, muda o clima. Existe, né, em Minas Gerais houve aquele problema de vazar e trazer todo produtos químicos, né, para os nossos rios e até para o mar. Sim. Então aí como é que é esse lado seu da desenvolvimento dentro da faculdade, orientação com os professores, então, com os alunos? Essa disciplina é uma disciplina criada praticamente por mim, eu que esquematizei o que seria importante, é aproximar a economia do meio ambiente, ou seja, a gente ensina os alunos que não é proibido ganhar dinheiro com o meio ambiente, muito pelo contrário. Acho que é uma atividade que, se você souber fazer bem feita, vamos bater palma, não tem como.
Agora, como se fazer isso que eu vejo dificuldade? Porque se você pegar, colocar, tem uma tabela que é desenvolvida por dois americanos, Kemp e Arundel, eles colocam assim, 4 fases dentro de uma empresa olhando para o meio ambiente. Então a primeira fase ele chama dos indiferentes. O empresário é o indiferente, é aquele que não é com ele. Ele diz que o problema ambiental não é com ele que vai continuar fazendo do jeito que ele está. A segunda a gente chama de reativo. O reativo é aquele que, quanto à variável ambiental, ele só vai acatar se ele for multado, se ele for alguma coisa que impeça ele. Então você tem o indiferente, você tem o reativo, ele reage. O terceiro é o oportunista. O oportunista é aquele que desenvolve produtos verdes, que na verdade precisa questionar se é verde ou não. E o último, que é o mais importante, é o empreendedor, que é aquele que cria inovador, que cria novos negócios. Então, pegando um gancho do tema da nossa conversa, a nova economia está exigindo novos negócios, não é só processo. Novas formas de vender, novas formas, que tipo de negócio novo existe. O exemplo claro está aí, e isso me deixa bastante preocupado, que é a Uber. A Uber, né? Hoje em dia, a Uber entrou de uma maneira de mobilidade urbana. Essa 99, que é uma empresa também que está em São Paulo, é chinesa, é a maior empresa de mobilidade urbana do mundo hoje. Você tem funcionários, você não sabe onde trabalha, não existe prédio. A própria Microsoft, o que ela tem de bens de capital? Nada. Você compara uma Microsoft, por exemplo, com uma General Motors, a General Motors tem 20, 30 plantas produzindo prensa, fábrica, prédios. O que a Microsoft tem? O que o Facebook tem? Gente, não tem prédio, mudou. E no entanto que você pega um valor de ações da própria GM, é 1000 vezes inferior do que um Facebook. Então essa preocupação é que por que essa preocupação? Porque eu acompanho os jovens que chegam na escola. Há um tempo atrás eu tinha uma preocupação bem diferente do que eu tenho agora. Um tempo atrás eu sentia esses jovens chegando na faculdade sem muita esperança de negócios, sem muita perspectiva de vida. Hoje eu sinto um pouco diferente. Essa molecada que vem vindo aí, esses que a gente chama de millennium, eles já vêm com uma outra perspectiva. Uma delas que me chama a atenção pelos meus filhos. Eles não ficam muito tempo mais em fazendo carreira em empresa, não. Eles ficam evoluindo, é completamente diferente. Eu sou um pouco mais velho, eu fico entendendo, mas como? Esse como é que me preocupa. Me preocupa no bom sentido, né? Não assim, nossa, vai acabar o mundo. Não, não é isso. Para onde a gente vai? Perfeito, Buga. Nós vamos ter que terminar aqui o nosso primeiro bloco, mas foi muito interessante isso. Passou bem rápido, foi 17 minutos. 17 minutos passaram. E o que eu queria dizer para você é o seguinte, que essa nova realidade, então, que valoriza então a criatividade, a inovação, e que então o surgimento até de uma nova revolução industrial, que é a 4.0. O que seria essa revolução 4.0? Veja bem, a sociedade de tempos em tempos ela sofre algumas mudanças radicais. Nós temos aí dentro da evolução, principalmente da indústria, da era do vapor, depois o eletrônico, enfim, hoje pensando em mecatrônica, hoje se usa muito o termo 4.0 para trabalhar com novos processos, novas tecnologias de matéria-prima. Eu vou dar um exemplo bastante interessante. Eu imagino assim, desde quando a Terra foi criada por Deus, eu acredito nisso, a água que existe na Terra é uma água, é a mesma água que há milhões de anos atrás, não existe água nova. A Terra tem a água desde quando ela foi criada. Então existe o processo, né? A água nasce na mina, vem para o riacho, evapora o ciclo da água, chove. Então significa que a água que eu bebi pode ser que a água que ontem você tomou banho, não sei. E isso tem uma lógica.
nada se cria. E o que está acontecendo é que a gente percebe que não estamos dando um tempo de resiliência para a Terra. A Terra ela é muito autossuficiente. Se você der tempo, a Terra se recupera sozinha. Só que hoje, com essa preocupação de crescimento econômico, de uma população cada vez mais crescente, por exemplo, você pega a China tem 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. Estima-se que tem mais 200 milhões que são clandestinos. Tem um Brasil dentro da China clandestino. E isso traz alguma coisa de tecnologia. Nós temos que resolver esse problema. Nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar produção e um agravante com uma competição intensiva. Hoje em dia, cada vez mais, você não sabe quem é o seu concorrente, quem é que está vendendo, tem gente jogando preço lá embaixo, tem empresa quebrando porque não consegue entender esse mercado, e isso está exigindo novas posturas, né, novas maneiras de se entender essa economia que está chegando, e decorrente dessa nova postura da indústria. A indústria hoje, ela usa muita automação. Com a introdução da internet, com a web, com toda essa... É interessante a gente pensar nisso junto. Por exemplo, vamos pensar num dado, né? Essa colocação é importante. Você tem um dado e você tem uma informação. Qual é a diferença entre um dado e uma informação? A gente começa a estudar isso, você percebe que a informação é um dado que sofreu um processo. Então, por exemplo, eu pego a relação de alunos de uma classe aleatória, jogo dentro do computador e coloco por ordem alfabética e gera uma informação de alunos por ordem alfabética. Mas o maior problema é o que você faz com informação. Hoje nós estamos vivendo num mundo de informação que, na verdade, não são informações que são úteis. A informação ela só deve ser útil, ela só é uma informação se ela for útil para gerar um conhecimento. Então, por exemplo, às vezes eu vou de manhã para a FATEC, eu ligo na Jovem Pan, qualquer rádio, o cara fala assim, amanhã vai fazer menos 5 graus em Tóquio. Qual é o problema para mim de saber que 5 graus, eu não vou para Tóquio. É o tipo da coisa que você fica entrando com um monte de informação que você perde muito tempo para separar o que é bom e o que é ruim, você não gera conhecimento. E gerar o conhecimento, que é a postura hoje da nova economia, é a economia do conhecimento. Nós estamos vivendo hoje na era do livro da receita, né? Depois eu vou dar uma ideia sobre isso. Esse conhecimento ele só é válido se ele tiver aplicação. Então, às vezes a escola estava gerando conhecimento, entre aspas, mas não estava sendo aplicado. Hoje, essa revolução industrial, essa nova tecnologia está exigindo que as pessoas se enquadrem dentro dessa nova realidade. Nós não podemos ficar parados. O Brasil já é um país que tem um problema sério de infraestrutura, problemas de logística, problemas de política, que não é o caso aqui agora, mas problemas de educação, e ainda surgiu um maior problema ainda, que nós estamos ficando cada vez mais distantes. O mundo está evoluindo e nós estamos ficando para trás nesse sentido. Não sei se eu estou sendo claro. Aí a indústria 4.0, que está chegando aí, o 4.0, ela vem com novas posturas. Você pega um curso de engenharia, eu estou analisando no meu mestrado, rapidamente, de uma forma mais superficial por enquanto, o que é um tecnólogo, aliás, o que é um técnico, o que é um tecnólogo e o que é um bacharel. Qual é a formação do técnico, curso médio, um tecnólogo e um bacharel? Onde está isso ligado com a indústria 4.0? E tentando traduzir isso para nós. Então é uma revolução que veio, não tem volta, e nós temos que se cuidar, né? Nos cuidarmos para poder acompanhar isso. Perfeito, é bem por aí mesmo, né? Porque, como você falou, a informação simplesmente ela pode estar aí poluindo a nossa mente. A gente precisa ter ela como uma base para adquirir conhecimento. Sim. E aí sim a gente agrega valor. Né? Exatamente. Porque aí vai ter valor, porque uma informação desnecessária ela não tem valor. Ela só acaba sendo uma informação que você ouviu, sem consequência nenhuma. E você vê que com a aproximação da internet, das técnicas, tecnologias hoje,
competição está cada vez mais intensiva. Nós temos um problema sério, por exemplo, vamos voltar um pouco para Jaú, na formação de mão de obra. É difícil você hoje pegar pessoas que querem trabalhar, vou dar um exemplo, claro, eu vou falar isso abertamente, trabalhar no calçado. Você vê o Senai, o SESI, todo o sistema S que nós temos aqui, que é muito poderoso, não consegue arrumar 40 alunos para dar um curso. Por que isso? Isso me preocupa. Qual é a tendência? Qual é a perspectiva? Em compensação, você pega essas escolas que existem hoje de software, de aplicativos, mudou. E me preocupa muito esse conhecimento. Para onde está indo esse conhecimento? Quem é que tem esse conhecimento? Para você ver, prolifera, você não encontra nenhum jovem hoje que não tem um celular. Mas qual é a relação? Isso eu volto, qual é a relação que você tem com o seu celular? E se amanhã ou depois o Facebook sair do ar, não cobrar, vai haver um caos. A web, por exemplo, a web tem dono. Nada de repente sai do ar e isso me preocupa. Entendi. Mas por outro lado, desculpa, só completando, mostra que a gente tem que mudar em termos de políticas macroeconômicas. Nós temos não é problema de governo, é problema de governança. Governança é diferente de governo. O governo muda, a governança não muda. A governança são os planos, são os projetos que nós temos que desenvolver. Se o problema é esse, como tratar o problema? Perfeito. E por aí a gente sempre, acredito que na verdade nós estamos sempre à busca de uma harmonização. Porque enquanto a gente acaba desenvolvendo alguma tecnologia, a gente nós geramos problemas de poluição, como você falou, de algum impacto negativo. Sempre tem um lado do impacto negativo. É chamado as externalidades, as externalidades negativas. Você pega, por exemplo, a abertura dessa estrada, que eu gostaria de comentar, de Bauru a Itirapina, que é essa 225, ela é uma estrada muito importante economicamente falando, porque ela está ligando duas grandes rodovias, que é a Rondon e a Washington, e isso é uma área de desenvolvimento que eu estudo, por causa da hidrovia e tal. Ela trouxe um impacto ambiental tremendo. No entanto que hoje ela é uma das estradas mais bem feitas do Brasil, ela tem passagem de bicho, foi estudado, quer dizer, já é uma estrada inteligente. Hoje se fala muito em IoT, Internet das Coisas. As coisas hoje são automáticas, você pega na tua casa hoje, você tem sensor que acende a luz, você tem uma série de coisas. E até onde isso vai? Isso não tem mais volta, é isso que eu estou te falando. É isso mesmo, e aí chegando nesse ponto da tecnologia, da indústria 4.0, a gente perceber que na verdade, por exemplo, a tecnologia, o computador, ele não guarda mais só informação. Hoje em dia ele está conseguindo elaborar, ele pega a informação e ele toma decisões. Hoje nós temos já carros que são dirigíveis, sozinhos, que não são dirigíveis, vamos dizer assim, ele é autodirigível. Nós temos situações também de indústrias que praticamente não tem ninguém e são todas mecanizadas e que resolvem os problemas. A gente vê falar também que mesmo já houve estudos na área de direito que o computador tendo todas as informações de código penal, ele toma a decisão que tem maior acerto do que o ser humano, que um advogado. É lógica, é a lógica. Mas isso é uma tendência que nós estamos vendo, mas me preocupa muito isso aí, porque como que nós estamos tratando isso a nível de ensino? Será o que nós estamos ensinando, as políticas macroeconômicas, estão enxergando isso? Ou como é que vai ser? Por exemplo, quais são vou colocar aqui uma questão. Quais são as profissões que vão sumir? Com certeza. Hoje, por exemplo, uma que eu dou o exemplo, fotógrafo. Aquele fotógrafo que tinha a lojinha dele que tirava fotografia 3x4, ou que quando eu casei, você casou, você levou aquela Kodak com 32 filmes, voltou para revelar, cortou o pé, jogou fora. Hoje não, você pega uma câmera digital, um celular, você tira 2.000 fotos.
E o exemplo é da própria Kodak, que era uma multinacional das maiores do mundo, que consumia um papel, uma das maiores consumidoras de papel, hoje não existe mais. Não existe, a Kodak hoje está na área de ótica. Então teve que mudar, ela então mudou, não existe mais aquele padrão. Ela Ele mudou, teve que mudar totalmente. A própria IBM, eu tenho acompanhado a história da IBM, eu gosto muito de história, eu estudo a história do McDonald's, eu estudo a escola do Habib's, eu gosto de estudar essas coisas, como que se criou para poder... São modelos até que deram certo de sucesso, apesar de muitos caíram, muitos fracassaram. Sim, mas mudam, eles têm uma mudança muito grande. Uma vez eu estava visitando a 3M ali perto de Campinas, em Sumaré, e uma das conversas lá, não sei se você sabe, a 3M é que inventou o post-it. O post-it, essa coisinha amarelinha que você pendura em tudo quanto é canto, né? E eu perguntei para o gerente de produção dele, você não tem medo de ser copiado? Ele falou, não, nós não temos medo de ser copiado, porque quando eu lanço o post-it, eu saio na frente, demora uns 2, 3 meses para o meu concorrente fazer o post-it dele, que não chama post-it, só que quando ele lança no mercado, eu lanço post-it verde, então, e nunca, a inovação é essa, não pode mais. Não tem fim, não existe tem mais que estar fim. desenvolvendo. É isso que me preocupa, nós estamos preparados para isso. O Brasil, Jaú, vamos dizer assim, a região do Brasil, como é que encara isso? Essa é uma questão bastante interessante. Realmente, eu acho que isso daí é onde está, vamos dizer, a nossa preocupação hoje, você principalmente como educador, de procurar entender essa situação, porque não se educa mais hoje como você. Suas aulas hoje com certeza são totalmente diferentes de 5 anos, 10 anos atrás e muito mais de 20 anos. A gente precisa ser um pouco mais artista para dar aula, sabe? Não é simplesmente aula de giz, essas coisas, temos que mudar muito. Mas voltando à aula ainda a gente consegue. Eu me preocupo a colocação dessa mão de obra no mercado. Isso realmente atravanca um pouco as coisas, porque é muito nebuloso ainda o que está acontecendo. Muito bom, professor Buga. Diante de tudo isso, agora a gente vai trazer mais aqui para o nosso local a realidade, vamos dizer, local. Nossa realidade nunca deixa de ser global, mas nós aqui localmente, com as nossas dificuldades, no sentido em relação à geografia, na localização da nossa cidade, em relação às nossas faculdades, os nossos desenvolvimentos, os empregos, as nossas vocações, como nós falamos já do calçado, que era uma grande vocação, e de repente hoje nós não temos nem alunos no SESI interessados a fazer um curso de tecnologia para entrar, né, no ramo, né, nesse setor que já foi tão importante para Jaú e ainda é importante, que é o calçado. Então, como que está? A gente sabe que você participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. E o que é que tem se falado? Qual é a pauta de hoje? Veja bem, Júnior, você colocou bem, nós não podemos ser diferente. Existe uma regra hoje que todo mundo divulga, que é pensar global, agir local. Essa regra, digamos assim, essa tônica de pensar global, agir local, é o que a gente tem que assimilar. O que o mundo está fazendo. Nós não estamos fora do mundo. E você falou bem, a nossa região, a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de economia local é que existe hoje uma preocupação com as coisas devem ser de uma maneira holística. O que é holística? Não se faz nada mais sozinho. Isso é muito interessante porque hoje você pega, por exemplo, dá um exemplo, uma Volvo em Pederneiras. O que é a Volvo em Pederneiras? A Volvo é uma montadora. Ela não faz câmbio, ela não faz transmissão, ela não faz farol, ela não faz painel, ela não faz computador, ela monta. Então existe o quê? Um processo, uma holística, uma colaboração entre todos para um produto. O que nós temos que pensar, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Jaú, o Conselho Municipal, que está representado lá com 30 entidades e vem já de um ano para cá discutindo o desenvolvimento econômico, inclusive com a participação da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, lá se discute o que vai ser Jaú no ano 2030.
o que nós temos lá para frente? Nós temos que pensar para frente. Sim, planejamento. A ONU lançou a Agenda 2030, não sei se você já ouviu falar. A ONU tem 17 tópicos que ela colocou como meta para 2030. Desde a erradicação de pobreza, tem um monte de coisa. E nós, em Jaú, estamos começando a nos preocupar ou a tentar chegar num ponto comum de como vai ser esse Jaú e o que precisa para fazer isso. Então, nós estamos hoje discutindo, porque todo mundo sempre falou, Jaú foi a capital nacional da indústria de calçado. E eu comecei a questionar, será que é mesmo? Jaú tem não sei o quê, será que tem mesmo? Não duvidando das pessoas, mas vamos colocar o dedo na ferida e vamos ver se isso aí é realidade. Vamos ver o que está acontecendo. Hospital Amaral Carvalho, ótimo. Então vamos lá, vamos mensurar. Eu costumo de fazer o seguinte, vamos valorar Jaú. Qual é o valor específico de Jaú? Então, as entidades começaram a trabalhar em cima disso, eu pesquiso isso há mais tempo. Quais são os pontos fracos, os pontos fortes, quais são as oportunidades, quais são as ameaças na economia local? Enfim, ninguém está aqui ninguém tem uma bola de cristal que vai dizer nós vamos para esse caminho. Não é isso, vamos discutir e ver, mas para ir nesse caminho eu preciso de uma capacitação. Você fala aqui em turismo, tudo bem, Jaú é uma cidade importante, turismo, de compra, não sei o quê, tudo bem, mas nós temos hotéis, nós temos mobilidade fácil para chegar aqui, nós temos um aeroporto, como é que a gente pode, nós temos que pensar grande, não adianta eu ficar pensando em turismo regional, é um exemplo, né? Não adianta eu ficar também pensando... Nós temos que nos estruturar para enxergar Jaú com esse desenvolvimento. Senão, se não tiver estrutura, não tem... Exatamente, seria a própria agricultura de Jaú é muito forte. Mas de um tempo para cá nós perdemos muita receita de PIB da agricultura. Nós estamos muito em cima de cana, né? Então, o pessoal do setor agrícola lá no Conselho já descobriu algumas coisas que podem ser feitas. Mas isso, o que é mais interessante, João, é que isso sai da sociedade, está saindo dos atores e discutindo isso com a prefeitura, né? Então, o conselho ele existe para isso. E agora, o que eu vejo são representantes de todas os ramos e atividades da cidade. Engenheiro, tem lá o representante do CREA, que está lá, da Associação dos Engenheiros, está lá, enfim. E isso é saudável. Saudável. É claro que nós não estamos pensando em amanhã gerar emprego, não é isso. Porque existem 4 premissas importantes que a gente tem lá no Conselho. Primeiro, alto nível de emprego. O que é um alto nível de emprego? Alto nível de emprego é você não ter capacidade ociosa. Por exemplo, se discute que Jaú, há um tempo atrás, tinha uma produção, esse número é meio irrisório, mas dá para ter uma base. Jaú, todas as fábricas de calçado produzindo juntos, produzia 160 mil pares de sapato por dia. Dependendo do modelo, em média. 160 mil pares de sapato por dia. Hoje não está produzindo 70, 80, caiu. E essas máquinas estão paradas? Capacidade ociosa. Então, por que essa capacidade ociosa? E aí o empresário investiu na máquina, pagou essa máquina, a máquina está parada. Como que eu faço para voltar a ter plena capacidade? Então, isso é um problema que a gente tem que discutir. Tipo, qual é a nova vocação que existe? Porque o desemprego dos fatores de produção custa caro, máquina, equipamento, prédio, e você não usar, né? É a mesma coisa que eu dar aula para uma classe de 40 carteiras, a gente tem 20 alunos, é uma capacidade ociosa, então isso existe muito aqui em Jaú. A segunda coisa é alto nível de emprego, o segundo é estabilidade de preço, por exemplo. Como que eu posso fazer com que Jaú não tenha preços caros exacerbados, por exemplo, que a gente está vendo aí, infelizmente, com a abertura da duplicação Jaú-Barra, Jaú-Araraquara, vão ter pedágios, vai dificultar o acesso a Jaú, e isso é uma preocupação também, né? O comércio tem que ser um pouco mais agressivo, não sei, deve discutir isso com os comerciantes. Ambulante, shopping, enfim.
Uma terceira coisa que é importante que nós discutimos é distribuição de renda socialmente justa, por exemplo. Qual é o salário que se paga em Jaú? Eu tenho muita gente que se formou na FATEC em gestão da produção industrial e não conseguiu um aumento de salário pelo cargo. Ele agora fez um curso superior. Sim. E não é reconhecido, entre aspas. Sim. Né? E pensar nisso em termos regionais. Você vê, não é à toa que a Honda está aí em Tirapina em 2019, vai ter já começar a produção e vai gerar uma grande receita para Tirapina, etc, etc. Então, nós discutimos também a regionalidade, o que nós podemos fazer com a hidrovia, com a ferrovia, com o aeroporto internacional em Bauru, enfim, as estradas muito boas que nós temos, discutir vocação. Hoje se fala muito, Jaú mudou, Jaú hoje é serviço, não é mais indústria, não é bem assim. A indústria, eu costumo dizer isso, que a cidade rica é a cidade que tem indústria. A cidade industrial é uma cidade rica, porque a indústria gera riqueza. Então, o que nós estamos pensando em Jaú? Vamos pensar em 3 eras. Vamos pensar numa primeira era, que seria a era do plantar tomate. A era do plantar tomate, a era da agricultura extrativista, né? Que ali a força era do capataz, você tinha lá o cara, e ali você tem exemplos hoje de cantores que eram plantadores de tomate, enfim, é uma era. A segunda era é a era do extrato de tomate, que já é uma fabricação, né? Você quer ver uma coisa interessante? Quanto custa um potinho de extrato de tomate? Sei lá, vem de 300 gramas, custa R$5, 8, sei lá. Quanto custa 1 quilo de tomate? Hoje o tomate está um absurdo, mas o potinho é muito mais caro. Né? Por quê? Porque ali dentro vai para a terceira era, que é a era do conhecimento, é a era do livro de receita. Pra você ter uma ideia, se você ligar a televisão às 9 horas da manhã hoje, até às 11 horas da noite tem programa de comida. Tem alguém fritando alguma coisa. Você já imaginou se a televisão tivesse cheiro? A gente ficava com fome o dia inteiro. Então, qual é a era? É a era do conhecimento. O que Jaú conhece? Qual é a expertise nossa? Né? Nós sabemos fazer sapato, não se discute que o calçadista é um grande empresário, ele sabe fazer sapato, mas isso até onde? O que abalou o calçado em Jaú? Nós estamos discutindo isso, né? Enfim, eu costumo dizer que a gente está colocando o dedo na ferida, senão não vai. Sim. Não adianta você é engenheiro, e eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. Eu não gosto de engenheiro que nunca sujou a mão de graxa. Que é aquele que foi lá e mediu, fez, e não ficar lá em São Paulo, no ar-condicionado, achando como é que é as coisas. A missão do Conselho é essa, é trazer a realidade, doa quem doer, não estamos querendo caçar bruxa, sim. Não ocupa aí ninguém, prefeito anterior, prefeito atual, nada disso. Nós estamos ali, ninguém ali é político. Trazer soluções, realmente, não preocupe. Muitas vezes a gente ficava, eu falo assim, muita gente põe a culpa na política, nos governantes, até mesmo, né, em situações como no mercado chinês que traz, mas nós temos que achar a solução. É Sim. Uma realidade, não adianta ficar reclamando. E a minha vinda aqui, eu acho que é importante conversar com você, porque não é uma angústia, mas eu fico preocupado com isso. Achar a solução, mas a minha preocupação não é achar a solução, nós precisamos saber qual é, para onde a gente vai. Sim. Discutir essa inovação. Isso. Essa inovação está mudando postura. Tem que enxergar. A escola tem que mudar, a indústria tem que mudar, o prefeito, a prefeitura tem que mudar, a cidade tem que pensar diferente, senão não vai adiantar. Nós vamos bater e vamos ficar aquele Jaú do jeito que sempre melhorou uma época, mas é um Jaú acanhado, um Jaú que não é agressivo em termos de indústria. Por exemplo, nós temos uma indústria de sapato em Jaú, de calçado em Jaú que não tem marca. Nós vendemos sapato aqui com marca dos grandes. Põe etiqueta que não estou criticando nenhum calçadista por causa disso, mas no meu modo de entender é um ponto fraco. E por que não se desenvolve uma marca? Também não sei, precisa provocar uma discussão com isso.
a gente costuma dizer que a pessoa da universidade ela gosta de provocar a discussão. Sim. E é discussão mesmo. Então, mas isso eu acho que está tudo dentro desse mundo de inovações, né? Eu acredito que até isso, como marcas, são formas de que o mercado mudou, se achou, né, como viável e mudou. Porque hoje também, eu estou vendo na tua camisa, né, FATEC Logística. Sim. Essa palavra logística que é fundamental para qualquer setor também desenvolver uma produção, uma distribuição. Hoje nós temos foi bem colocado, nós temos a logística empresarial, né? A logística empresarial ela está entrando cada vez mais. Por exemplo, você imagina um grupo de jovens adolescentes vai para uma balada na sexta-feira e 5 horas da manhã resolvem passar no McDonald's para comer um Big Mac, um exemplo. Eu quero um Big Mac, acabou o pão. Isso não pode acontecer, desculpa, acabou a alface. Essa logística que nos preocupa, o abastecimento, o desabastecimento, como é que funciona? E isso nós temos que aproveitar a região de Jaú. Nós estamos no estado de São Paulo, é uma região muito privilegiada. São Paulo, o grande São Paulo parou, não tem mais. São Paulo, uma vez eu acho que eu conversei contigo, a Via Anguera virou uma avenida, só falta pôr farol. É difícil chegar em São Paulo, é difícil sair de São Paulo, é difícil andar em São Paulo. E São Paulo está completo. Então, deixa São Paulo lá, vamos cuidar do interior. Alguns anos atrás, houve uma tendência ali em Campinas, Jundiaí, né, em Indaiatuba. Hoje já está, né, que você falou da própria onda. Né, a própria onda. Talvez agora é a nossa vez. É a nossa vez. Nós estamos aqui numa região... Tem que enxergar isso. Isso, que pode ser aqui para abastecer o sul de Goiás, Mato Grosso, enfim... criar aqui uma estrutura de logística, nós temos o Rio, centro de distribuição, boas estradas, isso, apesar do pedágio, né, como você falou, um ponto negativo, é um desenvolvimento de novas estradas com melhor qualidade. Não é que o pedágio ele é um ponto negativo no sentido financeiro, mas nos traz um benefício enorme, as estradas duplicadas, com maior segurança, qualidade, então eu acho que o momento, agilidade na logística, nos transportes. O momento é a gente parar, nós estamos parando de pensar e ver realmente quais são os caminhos que a gente pode ter. Ninguém, como eu disse, ainda tem, mesmo porque se eu soubesse eu não contava para ninguém, né? Mas discutir o que pode ser feito para tirar, infelizmente, não só Jaú, né? O Brasil inteiro está com problema de economia, mas vamos tentar tirar esse marasmo, né? Eu fico chateado, às vezes eu vou muito pouco para o centro da cidade, que eu vou mais para a FATEC. Outro dia, meio-dia e meio, eu fui para a cidade aqui em Jaú, tá cheio de lugar para parar no centro, não tem ninguém nas lojas, parece que dá um baixo astral, a gente fica, né? Nossa, tá tudo parado, vendedor esperando gente entrar. Isso não é Jaú, a 25 de março tem loja para ser alugada, na 25 de março. Mas tudo isso também, apesar da crise, que é um momento que ninguém sabe direito o que fazer no sentido de inovação, quem tem a criatividade está muitas vezes vendendo pela internet, sim, então, as mídias digitais, as coisas estão acontecendo, aí precisa achar como também participar desse mercado. Então, mas é aí que está, tem gente que tem criatividade, que está ganhando dinheiro com isso, mas são poucos, nós precisamos começar a... Porque isso é inovador, é novo, existe uma coisa... Nem todo mundo ainda... É que nem você falou, aquela resiliência, né? É difícil, a todo momento está tendo coisa diferente e a gente tem aquela tendência... Nós precisamos pensar o seguinte, isso aqui é um ponto de vista para estar Isso, nós estamos, por falar nisso, eu agradeço a sua presença, fantástico as informações, mas eu gostaria que você passasse agora uma... seria realmente vamos dizer assim, uma mensagem de forma geral para o nosso desenvolvimento, para tudo isso que a gente acabou de falar. Passo sim, bem rápido. Nada é fácil, tudo tem risco. Né? As pessoas que se dão bem na vida são pessoas que se arriscam. Se você estiver ganhando R$1.000, R$1.200 e ficar preocupado não ficar preocupado todo dia 5 receber o seu salário, você não vai sair disso. Né?
Está na hora de estudar, está na hora de entender, está na hora de arriscar, está na hora do empresário que ganhou dinheiro, deixou de ganhar dinheiro, se capacitar. Nós estamos realmente vindo para um mundo diferente. Nada está perdido, nunca teve perdido, mas nós estamos entrando num mundo que é alta competição. E eu costumo dizer, se você for um funcionário bom, se você for um profissional bom, um empresário bom, você nunca vai estar desamparado. Porque eu nunca vi um jogador de futebol, um dentista, um médico, um lixeiro, uma empregada doméstica bom desempregado. A palavra-chave agora, capacitação. E dentro desse novo contexto da economia. Estou à disposição na FATEC para qualquer outro tipo de orientação. Obrigado. Muito obrigado, professor. E que a gente possa ter até outras oportunidades, né, de estar junto e falando um pouco sobre economia, desenvolvimento, Espero inovação. ter sido claro, né? E agradeço muito o seu convite. Ok, muito obrigado e até um próximo programa #Projetos.